Irmãos, eu quero compartilhar uma ministração que o Senhor tem colocado no meu coração há uns 15 dias. E ele me trouxe uma lembrança de um sonho que eu tive há 4 anos atrás. E neste sonho, eu estava num campo e no campo tinha um exército que estava perfilado e pronto para a guerra. Só que esse exército era um exército inimigo. Era como exército da Segunda Guerra, onde os nazistas, onde invadiam os países e eles tinham invadido o Brasil. E esse exército, ele estava pronto, todo armado para invadir o Brasil. E eles estavam aqui já. E aquilo, eu ficava assustado e eu falava assim, eu preciso contar, eu preciso mostrar o que está acontecendo. Porque eles invadiram o Brasil e parece que ninguém está vendo. Ninguém está conseguindo enxergar o que está acontecendo. E eram vários soldados, mas eram soldados do exército inimigo. E esse exército tinha tomado o Brasil. E neste momento veio um soldado também, só que as vestes dele era diferente. Era uma veste diferente daquele exército inimigo. E a hora que ele veio, ele comentou comigo que não era para me preocupar. Ele fica tranquilo. Nós já levantamos um exército para libertar o Brasil. E este exército já está trabalhando. E esse soldado que vinha e falava comigo, ele não era visto. A gente estava naquele local, mas o exército inimigo não nos via e não viu a nossa conversa. E o Senhor trouxe esse sonho para mim, e nessas ministrações que ele tem feito nas últimas semanas. E ele tem falado sobre a autoridade e a responsabilidade da sua igreja. Em Gênesis 2, versículo 1, ali diz que quando Deus terminou o mundo no 6º dia, ele diz, no versículo 1, e terminou o céu, a terra e o seu exército. O Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, Deus é tão lindo, que quando ele criou o mundo, ele já criou o exército dele para que o exército dele combatesse pela sua igreja, por nós, que somos amados. E como diz em Jeremias 31, que o amor dele por nós é eterno. Então, meus amados, o que eu quero compartilhar com vocês é sobre a autoridade. Ele tem colocado muito sobre a autoridade que nós igrejas temos. E isso já vem sendo feito, porque eu creio que esse sonho que eu tive há 4 anos atrás, de lá para cá, muita coisa já aconteceu. Alguns políticos foram presos, algumas instituições começaram a ser desvendadas, as falcatruas, então muita coisa começou a vir à tona. Então eu creio que nesta situação, esse sonho que eu tive, era como se o Senhor já mostrasse o que iria acontecendo pelo país, o que iria estar acontecendo pelos próximos anos, e isso graças à igreja, porque a igreja, ela tem orado, ela tem buscado, a igreja, ela tem se levantado como soldado, como exército de Cristo, para combater a corrupção no país, para combater isso que nós estamos vivendo. E ele me colocava uma palavra que fala em Cantares 4, versículo 11, que diz assim, que o noivo lá, que eu creio que representa Jesus, e a noiva representa a igreja, o noivo chega para a igreja e diz assim, que o mel e o leite e o mel da terra estão debaixo da tua língua. Então, igreja, a igreja tem o poder de colocar no governo o presidente que ela quer, que ela deseja. Ela tem o poder de colocar os governantes que ela quer, governantes que olhem pelo povo, governantes que estejam interessados na nação e não simplesmente em partido e não simplesmente em si próprio. Mas a igreja, ela tem o poder de ter o governante que ela quer. Exemplo disso, nós temos
em José. O faraó, ele dominava, ele era o rei dos, na época, o rei dos reis, ele era o faraó e tomava conta de todo mundo. Só que naquela época, quem tinha autoridade era José. O faraó, quando alguém ia falar com ele, ele fala assim: vá e converse com José, e o que ele disser, assim será feito. Da mesma forma, aconteceu com outros que Deus levanta para defender o seu povo, com Jefité, com Sansão, com Gideão, são vários que o Senhor levanta. E um deles que me impressiona é Daniel. Daniel, ele foi levado cativo de Israel para a Babilônia, só que ele não se rendeu aos costumes daquela terra. E Daniel, por não se render, ele foi exaltado, tá? Nós temos em Daniel que Nabucodonosor reinava, mas é ele que tinha autoridade. O filho de Nabucodonosor, Beltesazar, ele reinou, mas quem tinha autoridade era Daniel. Mudou-se o reino para o reino Medo-Persa, mas quem continuou tendo autoridade era Daniel. Sobre o reinado de Dário, sobre o reinado do rei Ciro, mas Daniel tinha autoridade ali, e ele determinava como que tinha que ser feito. E essa autoridade o Senhor tem falado para que a igreja venha a ter sobre o que está acontecendo no Brasil. A igreja coloque no país, através de oração, não é através de guerra, mas a guerra no mundo espiritual, para usar o exército do Senhor, como ele diz lá em Gênesis, em 2:1, que o seu exército estava pronto. Então, o exército dele, a igreja, precisa se levantar e precisa se unir àqueles que já estão orando e vem fazendo a diferença, porque tudo isso que vem acontecendo graças às orações, graças ao que a igreja tem se levantado e tem se colocado na brecha para defender essa nação. Neemias, quando levantou e se colocou na brecha para levantar o muro de Jerusalém, depois que estavam voltando do cativeiro, Neemias, com uma mão, ele erguia o muro, ele erguia as muralhas, e com a outra mão ele mantinha a espada para batalhar. Então, essa é a igreja que Cristo quer. Aí uma igreja de autoridade, uma igreja que tem debaixo das suas línguas, debaixo da tua língua, o leite e o mel, que tem nesta nação. Esta nação, nós temos o leite e o mel, mas o povo não está experimentando, o povo não está usufruindo deste leite e mel que mana nesta terra. E para isso, nós precisamos levantar a igreja em oração, em jejum, em campanhas, o que for, mas num único só objetivo, no objetivo do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a igreja unida, fazer com que essa nação prospere, com que essa nação tenha educação de boa qualidade, tenha saúde de boa qualidade, volte a ter empregos, e que ela venha dar o leite e o mel para seu povo. E esse leite e mel existe, mas nós não estamos nos fazendo usá-lo como nós deveríamos, porque não chega na boca do povo. E ele falava também sobre responsabilidade. E na responsabilidade, ele comentava, o Senhor ministrava ao meu coração sobre a responsabilidade que nós temos de quem nós colocamos no poder, de quem nós colocamos lá, através do nosso voto, através de quem a gente indica, através do poder que nós temos, porque nós temos o poder da oração, mas também temos o poder do voto. E uma das palavras que ele me trouxe está em Romanos 1, versículo 32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Em outra tradução diz, aos que aprovam. Então, irmãos, quando nós
colocamos o nosso voto, quando nós entregamos e votamos em alguém, e esse alguém ou esse partido está envolvido em falcatruas, está envolvido em corrupção, está envolvido em coisas, em benefícios próprios, você está dando uma procuração no mundo espiritual daquilo que você está cometendo. E em outras versões diz que aqueles que aprovam aquele que está cometendo o erro, aquele que está pecando, aqueles que aprovam também é digno de morte. Então, irmãos, o que eu queria que passar para vocês é exatamente isso, é a nossa responsabilidade de, eu vou votar num vizinho, vou votar num parente, eu vou votar num conhecido, mas se ele fizer algo errado, eu não tenho responsabilidade. Nós temos a responsabilidade sobre aquilo que nós votamos. Nós temos a responsabilidade em quem nós votamos. Então, vamos ter essa consciência. A consciência de querer um país justo, de querer um país que mana leite e mel. E isso nós só conseguimos na união e em oração pela nossa nação. E eu clamo e eu profetizo, como diz que o leite e o mel estão debaixo da minha língua, eu profetizo uma nação justa, uma nação próspera, uma nação onde tem uma saúde de boa qualidade, uma nação onde tem uma educação de boa qualidade e uma nação onde tem os políticos que olham pela tua nação, pelo teu povo e não para o umbigo próprio e não para os interesses próprios. Eu glorifico ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo e eu creio que Ele está no comando de todas as coisas. Inclusive, Ele já direcionou a prosperidade, o leite e o mel para o Brasil. Mas para isso, Ele pede para que a igreja exerça a sua autoridade e a tua responsabilidade que nós temos diante desse país. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. E toda honra e toda glória do que possa acontecer neste país seja dada a Ele. Em nome de Jesus.